No silêncio da cabana, o jovem fazendeiro tímido achou que era apenas mais uma visita rápida, até que a mulher Apache entrou, parou diante dele e disse que queria um filho seu. O olhar dela tremia entre coragem e medo, como se revelasse anos de abandono. E quando os anciões na porta ouviram aquelas palavras, ninguém conseguiu respirar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O milho está bonito este ano, não é? Acho que meu pai ficaria orgulhoso. Carlos falou em voz baixa, passando os dedos pelas folhas verdes da plantação, enquanto o sol começava a nascer no horizonte. Ninguém respondeu. Como sempre, Carlos estava sozinho na Fazenda Esperança, conversando apenas com suas plantas. Aos 20 anos de idade, era o único morador daquela pequena propriedade localizada a poucos quilômetros da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O jovem levantou os olhos para o céu que mudava de cor. Acordava todos os dias antes do amanhecer, mesmo aos domingos. Era um hábito que aprendera com seu pai, seu Antônio, que havia partido deste mundo apenas 8 meses atrás, vítima de um infarto repentino. Vai ser um dia quente hoje, murmurou para si mesmo, ajeitando o chapéu de palha surrado sobre os cabelos claros e despenteados. A casa onde morava ficava a poucos metros dali. Uma construção simples de madeira com um telhado que ele mesmo havia consertado na semana anterior. A fumaça que saía da chaminé indicava que o fogão a lenha ainda estava aceso desde o café da manhã que preparara ao despertar. Carlos caminhou entre as plantações de milho e mandioca, inspecionando cada canteiro com cuidado. Seu rosto jovem raramente sorria, e seus olhos castanho claros pareciam sempre distantes, como se buscassem algo além do horizonte. Dona Mandioca, você está precisando de mais água. Esse calor está castigando, não é? Falou enquanto se agachava para examinar as folhas de uma das plantas. Ao retornar para casa, Carlos tirou do bolso um caderno desgastado, sentou-se na cadeira da pequena varanda e começou a anotar suas observações sobre as plantas, com desenhos detalhados e anotações sobre o crescimento de cada espécie. O silêncio foi quebrado pelo som de passos se aproximando. Era Joaquim, seu vizinho idoso, a única pessoa com quem mantinha algum contato regular. Bom dia, meu jovem. Trouxe aquelas sementes que te prometi, disse o senhor de cabelos brancos, erguendo um pequeno saco de pano. Carlos levantou o olhar, mas não conseguiu manter contato visual por mais de alguns segundos. Obrigado, seu Joaquim. O senhor quer um café? Aceito sim. Como estão as coisas por aqui? Dentro da casa simples, enquanto a água esquentava no fogão a lenha, Carlos respondeu com poucas palavras. Tudo normal. A plantação está crescendo bem. Joaquim observou o jovem com olhos atentos. E você, Carlos? Como está se sentindo? Carlos passou a mão pelos cabelos, num gesto nervoso que sempre fazia quando precisava falar sobre si mesmo. Estou bem, gaguejou levemente. Só um pouco cansado. Seu pai estaria orgulhoso de ver como você está cuidando da fazenda, comentou Joaquim, aceitando a xícara de café que Carlos lhe oferecia com mãos ligeiramente trêmulas. Um breve silêncio pairou entre eles antes de Carlos responder. Às vezes não tenho certeza se estou fazendo as coisas direito. Ele saberia melhor, Joaquim suspirou, observando as fotos antigas penduradas na parede. Uma delas mostrava uma mulher jovem e bonita, com traços delicados. Sua mãe também ficaria orgulhosa, disse o idoso, apontando para a foto. Maria tinha um jeito especial com a terra, sabia? Conhecia todas as plantas da região. Carlos olhou para a foto da mãe que nunca conhecera. Ela havia falecido quando ele nasceu, deixando apenas lembranças nas histórias que seu pai contava. Meu pai dizia que ela tinha sangue da terra nas veias. Depois que Joaquim partiu, Carlos continuou sua rotina diária. Trabalhou até o corpo pedir descanso, alimentou as galinhas e colheu alguns vegetais para o jantar. À noite, antes de se deitar, verificou 3 vezes se o galinheiro estava bem fechado, como sempre fazia. Deitado em sua cama, olhou mais uma vez para a foto de sua mãe. No quarto iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela, Carlos sussurrou.
Às vezes me sinto tão sozinho aqui, mãe. Sei cuidar da terra, mas não sei lidar com as pessoas. Ele não sabia que, em breve, sua rotina solitária seria completamente transformada. A apenas alguns quilômetros dali, na aldeia Brilho do Sol, uma jovem chamada Yara Poti observava a mesma lua, preparando plantas medicinais e pensando na visita que faria à Fazenda Esperança no dia seguinte. Enquanto Carlos adormecia na Fazenda Esperança, a luz prateada da lua banhava também a aldeia Brilho do Sol, situada a poucos quilômetros dali. Yara Poti, uma jovem de 25 anos, estava sentada em frente à sua pequena casa de madeira e palha, separando cuidadosamente folhas e raízes em pequenos cestos de fibras trançadas. Avó Maíra, me ajude a encontrar a cura, sussurrou ela, enquanto cantava baixinho uma melodia antiga, passada de geração em geração entre os Guarani. E Yara tinha cabelos negros e longos, presos em uma trança enfeitada com pequenas sementes coloridas. Seus dedos ágeis moviam-se com precisão, tocando cada planta apenas com a mão esquerda, seguindo o costume que aprendera desde criança. Yara, você ainda está acordada? Perguntou Dona Jaci, uma senhora de idade avançada que caminhava lentamente em sua direção, apoiada em um cajado de madeira entalhada. Estou preparando os remédios para levar ao rapaz da fazenda amanhã, respondeu Yara, sem interromper seu trabalho. E também mais ervas para as crianças doentes. Dona Jaci sentou-se ao lado dela, observando a lua cheia. O pequeno Tupa piorou hoje, disse a anciã com voz preocupada. A febre voltou mais forte e as manchas vermelhas estão se espalhando pelo pescoço. Yara parou o que fazia, fechando os olhos por um momento. Seu irmão mais novo, Taigu, havia sido uma das primeiras vítimas daquela doença misteriosa, 2 anos atrás. A lembrança ainda doía como uma ferida aberta. Vou preparar um banho de ervas mais forte para ele, disse Yara, retomando seu trabalho com determinação ainda maior. E levarei amostras das plantas do nosso território para comparar com as da fazenda do Homem Branco. Você confia nele? Nesse rapaz da Fazenda Esperança? Perguntou Dona Jaci. E Yara sorriu levemente. Ele quase não fala. Sempre olha para o chão quando me vê, mas oferece os melhores alimentos de sua colheita em troca das minhas ervas. Tem um bom coração. Sinto isso. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol aparecer completamente, Yara caminhou até o centro da aldeia, onde várias crianças dormiam em esteiras, dentro da oca principal. Seu Jurandir, o ancião mais respeitado da comunidade, estava sentado ao lado delas, cantando suavemente. Como passaram a noite? Perguntou Yara. 5 tiveram febre, respondeu o velho, cujos cabelos e barba brancos contrastavam com sua pele morena marcada pelo tempo. O pajé fez outro ritual durante a madrugada, mas disse que precisamos de algo além dos nossos conhecimentos tradicionais. Yara assentiu, aplicando com cuidado uma pasta verde nas manchas vermelhas do pescoço das crianças. Vou à fazenda hoje. Talvez encontremos respostas lá. Tenha cuidado, advertiu seu Jurandir. A fazenda Progresso começou a derrubar mais árvores perto do nosso riacho. Os homens de Paulo Severino não gostam de nos ver por lá. Yara terminou de cuidar das crianças e voltou para preparar sua bolsa de ervas para a visita à Fazenda Esperança. No caminho, encontrou alguns jovens da aldeia que a olhavam com expressões preocupadas. Você vai de novo à casa do Homem Branco? Perguntou Aracu, um rapaz de aproximadamente 18 anos. Meu pai diz que estamos perdendo nossas tradições quando buscamos ajuda fora. Não estou abandonando nossas tradições, Aracu, respondeu Yara com firmeza. Estou usando-as para encontrar novos caminhos. Nossa avó Maíra dizia que o conhecimento é como água. Precisa correr para se manter vivo. Enquanto caminhava pela trilha que ligava a aldeia à Fazenda Esperança, Yara pensava no jovem Carlos. Diferente dos outros fazendeiros da região, ele trabalhava sozinho, sem usar máquinas barulhentas ou venenos nas plantas. Havia algo familiar nele, algo que ela não conseguia explicar. Ao avistar a pequena casa de madeira no horizonte, Yara viu Carlos alimentando as galinhas. Como sempre, ele parecia conversar com os animais, mais à vontade com eles do que com pessoas.
Ela sorriu, ajeitando a bolsa de ervas no ombro, e apressou o passo. Naquele dia, porém, Yara trazia mais do que plantas medicinais para trocar. Trazia também um pedido que mudaria para sempre a vida do solitário rapaz da Fazenda Esperança. Um pedido que o pajé havia feito após uma noite inteira em comunhão com os ancestrais. Enquanto as crianças da aldeia ficavam cada dia mais doentes, Carlos avistou Yara se aproximando de sua fazenda, mas desta vez ela não vinha sozinha. 2 anciãos da aldeia a acompanhavam, caminhando lentamente pela trilha de terra que ligava a aldeia Brilho do Sol à Fazenda Esperança. O coração de Carlos bateu mais forte. Ele largou a ração das galinhas e passou a mão no cabelo, tentando ajeitá-lo sem sucesso. "Bom dia, Carlos", disse Yara ao se aproximar, com um sorriso gentil. "Trouxe pessoas importantes da nossa aldeia para conhecer você." Carlos olhou para o chão, como sempre fazia quando estava nervoso. Sua voz saiu quase como um sussurro. "Bom dia, vocês. Vocês querem entrar?" Seu Jurandir, com sua longa barba branca e olhos atentos, observou o jovem fazendeiro com interesse. Ao seu lado, Dona Jaci carregava um pequeno embrulho feito de folhas. "Esta é sua casa?", perguntou seu Jurandir, apontando para a construção de madeira. "É um bom lugar, a terra aqui é forte." "Era do meu pai", respondeu Carlos, abrindo a porta para que entrassem. "Faz apenas 8 meses que ele se foi." A casa era simples por dentro. Uma mesa de madeira com 4 cadeiras, um fogão a lenha e poucas decorações nas paredes, exceto por algumas fotografias antigas. Carlos ofereceu água fresca em cabaças que ele mesmo tinha preparado. "Desculpem não ter nada melhor para oferecer", disse enquanto servia os visitantes. Dona Jaci provou a água e sorriu. "É boa, limpa. Você cuida bem do seu pedaço de terra, jovem." Um silêncio desconfortável encheu a pequena sala. Carlos sentia que algo importante estava para acontecer, mas não conseguia imaginar o que seria. Yara parecia nervosa, mexendo nos fios da bolsa que carregava. Finalmente, depois de trocar olhares com os anciãos, Yara se levantou. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz soou firme quando falou. "Carlos, eu vim aqui hoje para fazer um pedido muito importante." Ela respirou fundo e continuou. "Eu quero um filho seu." O copo que Carlos segurava escorregou de seus dedos e caiu no chão, quebrando-se em pedaços. Seu rosto pálido ficou vermelho como as flores do ipê que crescia perto do riacho. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. "Sei que parece estranho", continuou Yara rapidamente, "mas existe um motivo muito importante." Seu Jurandir então tomou a palavra, sua voz grave preenchendo o silêncio. "Nos últimos 2 anos, uma doença misteriosa tem atacado nossa aldeia. Muitas crianças estão morrendo. Nossos remédios tradicionais não funcionam mais." "O pajé teve uma visão", acrescentou Dona Jaci. "Ele falou que apenas uma criança nascida da união entre nossos povos poderia trazer a cura que precisamos." Carlos finalmente conseguiu falar, sua voz saindo entrecortada. "Mas, por que eu? Existem outros homens na cidade, homens melhores, com mais estudo." "O pajé viu você nos sonhos dele", respondeu Yara, olhando diretamente nos olhos de Carlos pela primeira vez. "Ele não explicou o motivo, apenas disse que tinha que ser você." Carlos sentou-se novamente, sentindo as pernas fracas. Olhou para as mãos calejadas de tanto trabalhar na terra e depois para o rosto sério dos visitantes. "Eu preciso de tempo para pensar", disse finalmente. "Isso é muito inesperado." "Entendemos", respondeu seu Jurandir, levantando-se com a ajuda de seu cajado. "Temos esperado por muitas luas. Podemos esperar mais um pouco." Antes de partirem, Yara deixou sobre a mesa um pequeno embrulho de folhas. "São ervas para você dormir melhor", explicou ela. "Sei que vai ser difícil descansar depois do nosso pedido." Quando os 3 visitantes já estavam longe, Carlos ainda permanecia sentado à mesa, atordoado. A noite caiu e ele não conseguiu comer ou se concentrar em nada. Deitado em sua cama, viu o rosto de sua mãe na fotografia ao lado.
O que eu faço, mãe? Murmurou na escuridão. Eu mal consigo cuidar de mim mesmo, como poderia ter um filho? Lembrou-se então das histórias que seu pai contava. Maria, sua mãe, conhecia o poder das plantas assim como Yara. Ela tinha sangue da terra nas veias, dizia seu Antônio sempre. Seria possível que esse fosse o motivo pelo qual o pajé o viu em seus sonhos? Depois de uma noite quase sem dormir, Carlos tomou uma decisão. Ao amanhecer, guardou em uma cesta os melhores alimentos de sua colheita e se preparou para fazer algo que nunca tinha feito antes: visitar a aldeia Brilho do Sol. O caminho para a aldeia Brilho do Sol parecia mais longo do que Carlos imaginava. Ele seguia a trilha entre as árvores, carregando a cesta com frutas, legumes e mandioca fresca. Seu coração batia forte. Nunca tinha visitado uma aldeia indígena antes. Quando as primeiras casas apareceram entre as árvores, Carlos parou por um momento, respirando fundo para criar coragem. Algumas crianças brincavam na entrada da aldeia, e ao vê-lo, correram para dentro, gritando em uma língua que ele não entendia. Logo, vários moradores saíram de suas casas, olhando com curiosidade e desconfiança para o jovem fazendeiro. Carlos sentiu o peso daqueles olhares e quase desistiu de continuar. Foi então que viu Yara caminhando rapidamente em sua direção, com um sorriso surpreso no rosto. Carlos, não esperava ver você aqui, disse ela, aproximando-se. Eu trouxe algumas coisas da minha colheita, respondeu ele, estendendo a cesta, sem conseguir levantar os olhos para encará-la. Yara aceitou o presente, mas percebeu a tensão nos ombros do rapaz. Vamos, quero te apresentar para as pessoas, convidou ela, fazendo um gesto para que a seguisse. Enquanto caminhavam pelo centro da aldeia, Carlos notou que alguns dos jovens indígenas o observavam com expressões fechadas. Um deles, mais alto que os outros, disse algo em guarani que fez os demais rirem. O que eles estão dizendo? Perguntou Carlos, ainda mais desconfortável. Yara balançou a cabeça. Não ligue para Aracu. Ele acha que estamos traindo nossas tradições ao buscar ajuda de fora. Seu Jurandir apareceu na porta de uma das maiores ocas e acenou para que entrassem. Dentro, Carlos viu várias crianças deitadas em esteiras espalhadas pelo chão. Algumas dormiam, outras gemiam baixinho. Todas pareciam muito fracas. São as crianças doentes? Perguntou Carlos, sentindo um aperto no peito. Sim, respondeu Dona Jace, que aplicava folhas molhadas na testa de um menino pequeno. A cada dia ficam mais fracos. Nossos remédios já não são suficientes. Carlos se aproximou com cuidado, observando as crianças. Foi então que notou algo estranho. Todas tinham manchas vermelhas ao redor do pescoço, algumas mais escuras que outras. Posso ver melhor essas manchas? Pediu ele, agachando-se ao lado de um menino que parecia ter uns 6 anos, e Yara ficou surpresa com o súbito interesse de Carlos. O que você está vendo? Perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele. Carlos examinou as manchas com atenção, tocando-as levemente com a ponta dos dedos. Essas manchas são parecidas com as que aparecem nas minhas plantas quando são atacadas por um tipo de fungo, explicou ele. Quando chove muito e depois vem o calor forte, minhas plantas ficam com manchas assim, no mesmo lugar, perto da base. Seu Jurandir se aproximou, interessado. Você acha que nossas crianças estão com um fungo de planta? Não sei, respondeu Carlos, agora mais confiante ao falar sobre algo que conhecia bem. Mas é estranho que as manchas sejam tão parecidas. Na minha fazenda, quando as plantas ficam assim, é porque algo no solo não está bom. Yara olhou para Carlos com novos olhos. Ninguém tinha notado isso antes. Todos achávamos que eram apenas sintomas da febre. Carlos levantou-se pensativo. Eu poderia trazer amostras das plantas doentes da minha fazenda amanhã para comparar. Isso seria muito bom, disse Yara, com um sorriso de esperança. Ao sair da oca, Carlos sentiu os olhares dos jovens indígenas ainda sobre ele. Aracu se aproximou com expressão séria.
Não precisamos da ajuda de um homem branco para curar nosso povo, disse ele em português, para que Carlos entendesse. Nossos ancestrais sempre cuidaram de nós. Aracu, repreendeu Yara. Carlos está aqui para ajudar. Carlos olhou para o chão, mas depois, para a surpresa de todos, levantou os olhos e encarou Aracu. Eu também não sei se posso ajudar, disse com voz baixa, mas firme. Mas se existe uma chance de fazer algo bom, quero tentar. Antes de partir, Yara acompanhou Carlos até o início da trilha. Você viu algo que ninguém de nós tinha percebido, ela disse. Talvez o pajé estivesse certo sobre você. Carlos sentiu o rosto esquentar. Volto amanhã com as plantas doentes e mais algumas coisas que podem ser úteis. Enquanto caminhava de volta para sua fazenda, Carlos pensava nas crianças doentes, nas manchas vermelhas e no pedido estranho que Yara havia feito. Pela primeira vez em muitos meses, ele não se sentia sozinho. Tinha um propósito além de simplesmente manter a fazenda funcionando. Em casa foi direto para a plantação e começou a examinar cuidadosamente as plantas que apresentavam sinais semelhantes às manchas das crianças. Coletou amostras e as guardou em potes de vidro limpos. Depois, pegou seu caderno desgastado e fez anotações até tarde da noite, recordando tudo o que seu pai havia lhe ensinado sobre as doenças que atacavam as plantações. Na manhã seguinte, Carlos acordou antes do sol nascer e organizou todos os materiais que havia preparado na noite anterior. Potes de vidro com amostras de plantas doentes, um caderno com anotações e alguns instrumentos simples que usava para testar o solo de sua fazenda. Quando chegou à aldeia Brilho do Sol, Yara já o esperava na entrada. Trouxe tudo o que pode nos ajudar, disse Carlos mostrando sua bolsa cheia. Eu também preparei algumas coisas, respondeu Yara. Coletei amostras de plantas medicinais que não estão funcionando como deveriam. Os dois se dirigiram para uma área aberta da aldeia, onde montaram um pequeno espaço de trabalho com uma mesa improvisada. Carlos espalhou suas amostras, enquanto explicava o que havia descoberto. Estas manchas nas minhas plantas aparecem quando algo está errado com o solo ou com a água, explicou ele mostrando as folhas doentes. Meu pai me ensinou a testar a terra para saber o que está faltando. Yara observava com atenção, impressionada com o conhecimento de Carlos sobre as plantas. Como podemos testar se é a mesma coisa que está afetando nossas crianças? Perguntou ela. Precisamos coletar amostras do solo em diferentes lugares, respondeu Carlos. Na minha fazenda, na aldeia e perto do riacho que abastece os dois lugares. Seu Jurandir se aproximou, observando o trabalho dos jovens. O riacho também passa pela fazenda grande, a Fazenda Progresso, comentou o ancião. Antes daquele homem branco chegar, a água era limpa e clara. Carlos e Yara trocaram olhares. Com a ajuda de alguns jovens da aldeia, incluindo Aracu, que ainda parecia desconfiado, eles coletaram amostras de solo e água em vários pontos. Cada amostra foi cuidadosamente guardada e identificada. De volta à mesa improvisada, Carlos misturou um pouco de água de cada amostra com algumas folhas secas que havia trazido. Estas folhas mudam de cor quando a água não está boa, explicou ele. Meu professor do curso técnico nos ensinou isso. Todos observavam em silêncio enquanto Carlos trabalhava. Depois de alguns momentos, o resultado apareceu. A água coletada perto da Fazenda Progresso fez as folhas mudarem para uma cor escura e estranha. Tem algo na água, concluiu Carlos. Algo que não deveria estar lá. Mas o que poderia ser? Perguntou Yara, preocupada. Carlos coçou a cabeça pensativo. Pode ser algum produto químico. Na cidade, muitas fazendas grandes usam venenos para matar pragas. Meu pai nunca quis usar isso aqui. Veneno? Seu Jurandir parecia chocado. Estão envenenando nossa água? Aracu, que até então observava em silêncio, manifestou-se. A Fazenda Progresso começou a plantar soja há 2 anos. Foi quando as primeiras crianças ficaram doentes. Carlos e Yara decidiram investigar mais de perto. Acompanhados por Aracu, eles seguiram o curso do riacho até chegarem perto dos limites da Fazenda Progresso escondidos entre as árvores.
Observaram trabalhadores com máscaras espalhando líquidos nas plantações usando grandes máquinas. Olhem ali, sussurrou Carlos apontando para um monte de embalagens vazias jogadas perto da margem do riacho. São embalagens de agrotóxicos. Quando chove, a água leva o veneno diretamente para o riacho. Yara tirou o celular velho que havia emprestado de alguém da aldeia e fotografou as embalagens. Precisamos provar o que estão fazendo, disse ela. Enquanto coletavam mais amostras da água próxima às embalagens, um barulho os assustou. 2 homens com uniformes da fazenda. Progresso apareceram, carregando armas. Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Gritou um deles. Esta é uma propriedade particular. Estamos apenas caminhando, respondeu Yara rapidamente, escondendo as amostras em sua bolsa. Vocês são da aldeia indígena, não são? Perguntou o outro segurança, aproximando-se ameaçadoramente. O senhor Severino não gosta de intrusos bisbilhotando por aqui. Não estamos bisbilhotando, disse Carlos com mais coragem do que normalmente teria. O riacho serve a todos, não é propriedade particular. O primeiro segurança riu com desprezo. Escutem bem. Voltem para seus lugares e não criem problemas. Este riacho logo não vai mais ser problema de vocês. De qualquer forma, Araco deu um passo à frente, mas Yara o segurou pelo braço. Vamos embora, disse ela baixinho. Já temos o que precisamos. De volta à aldeia, Carlos e Yara mostraram as evidências que haviam coletado para seu Jurandir e outros anciãos. As fotos das embalagens de veneno, as amostras de água contaminada e os testes que Carlos havia feito provavam que algo muito grave estava acontecendo. Paulo Severino está envenenando nosso riacho com os produtos que usa em suas plantações, explicou Carlos. É por isso que as crianças estão ficando doentes. Elas bebem essa água todos os dias. O que podemos fazer? Perguntou Dona Jaci com lágrimas nos olhos. Carlos e Yara se entreolharam, determinados. Vamos encontrar uma maneira de parar isso, afirmou Yara. E também um tratamento para as crianças. O que eles não sabiam era que um dos seguranças já havia informado Paulo Severino sobre os intrusos que estavam investigando perto do riacho. E o poderoso fazendeiro não estava nada satisfeito com essa notícia. 3 dias se passaram desde a descoberta sobre a água contaminada. Carlos e Yara trabalhavam juntos, buscando maneiras de limpar a água e tratar as crianças doentes. As noites na aldeia. Brilho do sol eram cheias de cantos e rezas pedindo a cura. Em uma dessas noites, enquanto todos se reuniam ao redor da fogueira central, Carlos observava o fogo em silêncio. Você está muito quieto, disse Yara, sentando-se ao lado dele. Carlos sorriu timidamente. Estou pensando em tudo isso. Como vim parar aqui, ajudando vocês? É estranho como a vida muda. Seu Jurandir se aproximou, trazendo um chá em uma cuia de madeira. As coisas nunca acontecem sem razão, jovem Carlos, disse o ancião, entregando a bebida a ele. O pajé viu você nos sonhos dele muito antes de sabermos sobre a água ruim. Ainda não entendo por que eu, confessou Carlos, tomando um gole do chá amargo. Yara olhou para ele com curiosidade. Você nunca nos contou sobre sua família. Só sabemos que seu pai faleceu e que você vive sozinho. Carlos respirou fundo. O calor do fogo e o som dos tambores ao longe criaram um ambiente que o fez sentir-se mais confortável para falar. Antes de meu pai morrer, começou ele com a voz baixa. Ele me contou algo sobre minha mãe que eu nunca soube. Todos ao redor ficaram em silêncio, atentos à história. Minha mãe, Maria, não era da cidade como eu sempre pensei. Ela era filha de indígenas. Dona Jaci arregalou os olhos, aproximando-se mais. Como assim, filho? Quando ela era bebê, houve um conflito por terras. Seus pais biológicos morreram e ela foi adotada por uma família de Dourados, explicou Carlos, agora com mais confiança na voz. Ela cresceu sem saber de onde vinha de verdade, mas sempre sentiu uma ligação com a terra, com as plantas. Carlos abaixou a cabeça, emocionado. Meu pai só me contou isso quando estava muito doente. Ele me entregou algo que pertencia à minha mãe. O jovem fazendeiro tirou do bolso um pequeno embrulho de tecido.
Ao abri-lo, revelou um colar feito de sementes escuras e coloridas, com símbolos entalhados em pequenos pedaços de madeira. Seu Jurandir pegou o colar com mãos trêmulas, examinando-o com cuidado à luz do fogo. Estes símbolos, murmurou o ancião, pasmo. Eu conheço estes símbolos. O senhor conhece? Perguntou Carlos, surpreso. São da mesma aldeia de onde vieram meus avós, antes de se mudarem para esta região, explicou Jurandir. Esta forma de entalhar a madeira é muito específica, muito antiga. Yara tocou o colar com reverência. Isso significa que Carlos tem sangue guarani nas veias, completou Dona Jaci com um sorriso sereno. Agora o sonho do pajé faz mais sentido. Os outros membros da aldeia que estavam por perto se aproximaram, observando o colar. Até mesmo Aracu, que sempre desconfiara de Carlos, parecia impressionado com a revelação. Meu pai disse que minha mãe conhecia muitas plantas medicinais, continuou Carlos. Ele dizia que ela tinha sangue da terra nas veias. Nunca entendi completamente o que isso significava, até agora. Yara segurou a mão de Carlos, um gesto que o surpreendeu, mas que ele não rejeitou. Você não é um estranho para nós, disse ela suavemente. É um parente que voltou para casa. O pajé, um homem de idade avançada que raramente falava, se aproximou do círculo. Todos abriram espaço, respeitosos. Ele olhou para Carlos por um longo momento, depois para o colar e finalmente falou com voz rouca. Seu espírito já sabia o caminho. Por isso te mostrou as manchas nas crianças. Por isso te trouxe até nós. A noite avançava e mais histórias foram contadas ao redor do fogo. Carlos ouviu relatos sobre a aldeia de onde seus avós maternos possivelmente vieram, sobre tradições que ele nunca conheceu, mas que de alguma forma pareciam familiares. Pela primeira vez, Carlos participou de um ritual da comunidade guarani, recebendo a bênção dos anciãos e aprendendo alguns passos da dança tradicional, ainda que timidamente. Quando a lua estava alta no céu, Yara acompanhou Carlos até o local onde ele dormiria naquela noite, uma pequena oca preparada especialmente para ele. Amanhã continuaremos nosso trabalho com a água, disse ela. Agora temos mais certeza de que estamos no caminho certo. Carlos concordou, sentindo-se parte de algo maior que ele mesmo. O que não sabiam era que, enquanto celebravam essa descoberta, Paulo Severino já planejava seu próximo movimento contra aqueles que ameaçavam seus negócios. O sol mal tinha nascido quando Carlos ouviu o barulho de um motor potente se aproximando da Fazenda Esperança. Ele estava no campo de milho, verificando as plantas mais jovens, quando viu uma caminhonete preta e brilhante levantando poeira na estrada de terra. O veículo parou em frente à sua casa simples, e 3 homens desceram. Carlos reconheceu imediatamente quem era o homem de terno escuro, mesmo com o calor forte daquela manhã. Paulo Severino, dono da Fazenda Progresso. Carlos caminhou lentamente até os visitantes, sentindo o coração acelerar. Os 2 homens que acompanhavam Paulo eram grandes e fortes, com expressões sérias. Guardas, pensou Carlos. Bom dia, rapaz, disse Paulo Severino, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser Carlos Mendonça, o filho de Antônio. Sou eu mesmo, respondeu Carlos limpando as mãos sujas de terra na calça. O que deseja, senhor Severino? Paulo ajeitou os óculos de armação dourada e olhou ao redor, avaliando a pequena fazenda. Vim fazer um negócio com você, meu jovem. Um negócio muito bom. Um dos homens abriu a porta do carro e tirou uma pasta de couro. Paulo a pegou e dela retirou alguns papéis. Quero comprar sua fazenda, anunciou ele. Estou disposto a pagar muito bem por ela. Com este dinheiro você poderia comprar um bom apartamento na cidade, talvez até começar uma faculdade. Carlos olhou para os papéis que Paulo lhe estendia, vendo números que jamais imaginara. Por que o senhor quer minha terra? Perguntou Carlos confuso. É pequena, não serve para plantação grande como a sua. Paulo sorriu novamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos e bem penteados. Esta região está crescendo, rapaz. Tenho planos de expansão. Sua fazenda é estratégica para mim. Carlos devolveu os papéis sem assiná-los. Sinto muito, senhor Severino.
Esta terra era do meu pai e do pai dele antes. Não está à venda. O sorriso desapareceu do rosto de Paulo. Ele tirou os óculos e encarou Carlos com frieza. Olhe bem, Carlos. Você é jovem e está sozinho. A vida pode ficar muito difícil para quem não sabe escolher os amigos certos. Está me ameaçando? Perguntou Carlos, sentindo um arrepio na espinha. Ameaçar? Paulo fingiu surpresa. Estou apenas aconselhando. E também avisando que seria bom você se afastar daqueles índios. Eles estão criando problemas, espalhando mentiras sobre minha fazenda. Carlos ficou em silêncio, tentando controlar o tremor nas mãos. Pense na minha oferta, insistiu Paulo, guardando os papéis na pasta. Não vou esperar para sempre. E lembre-se, você é muito jovem para ter tantos inimigos poderosos. Após a saída de Paulo e seus homens, Carlos sentou-se na varanda, tentando entender o que acabara de acontecer. Horas depois, viu Yara correndo pela trilha que ligava a aldeia à sua fazenda. Seu rosto mostrava preocupação. Carlos, chamou ela ofegante. Homens estranhos foram até a aldeia hoje? Deixe-me adivinhar, disse Carlos. Trabalham para Paulo Severino? Yara assentiu. Disseram que devemos parar de falar sobre a água do riacho, que a fazenda deles tem todas as licenças para usar os produtos nas plantações. Carlos contou sobre a visita que recebera mais cedo. Ele quer comprar minha fazenda. Ofereceu muito dinheiro. E você vai vender? Perguntou Yara com medo na voz. Claro que não, respondeu Carlos com mais firmeza do que o normal. Esta terra é parte de quem eu sou. Agora mais do que nunca, depois de saber sobre minha mãe. Yara sorriu aliviada, mas sua expressão logo voltou a ficar preocupada. Tem mais uma coisa. O riacho que passa pela aldeia está com muito menos água desde ontem. Seu Jurandir disse que nunca viu ele tão baixo nesta época do ano. Carlos franziu a testa. Meu riacho também está quase seco. Pensei que fosse por causa do calor, mas... Você acha que Paulo Severino está fazendo alguma coisa? Perguntou Yara. Não duvido nada, respondeu Carlos. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Nos dias seguintes, apesar do tempo estar chuvoso, o nível da água continuou baixando. As crianças da aldeia pioravam sem água limpa suficiente. Carlos e Yara tentaram encontrar outras fontes de água, mas o problema só aumentava. Era como se o riacho estivesse sendo engolido pela terra. Precisamos seguir o riacho até a Fazenda Progresso, propôs Carlos uma semana depois. Ver o que ele está fazendo. É perigoso, alertou Yara. Os homens dele podem estar vigiando. Não temos escolha, disse Carlos. Se continuar assim, tanto a aldeia quanto minha fazenda vão ficar sem água nenhuma. Eles combinaram de se encontrar à noite, quando a escuridão pudesse escondê-los dos olhos dos guardas de Paulo Severino. O que não sabiam era que a situação estava prestes a se tornar ainda mais perigosa. A chuva forte caía naquela noite quando Carlos saiu de casa com uma capa de plástico sobre os ombros e uma lanterna na mão. Ele havia combinado de encontrar Yara no meio do caminho entre sua fazenda e a aldeia, mas o tempo estava tão ruim que ele se perguntava se ela viria. Yara? Chamou ele baixinho quando chegou ao ponto de encontro, uma grande árvore de ipê perto da trilha. Ninguém respondeu. Carlos esperou alguns minutos encharcado pela chuva pesada e decidiu continuar sozinho. Melhor ela não vir mesmo, pensou. Pode ser perigoso. O riacho, que deveria estar cheio com toda aquela água da chuva, continuava estranhamente quase seco. Carlos seguiu seu curso por quase uma hora, com dificuldade para enxergar no escuro. A lanterna iluminava apenas alguns passos à frente, e o barulho da chuva abafava qualquer outro som. Quando se aproximou dos limites da Fazenda Progresso, Carlos viu luzes fortes ao longe. Escondendo-se entre as árvores, ele avançou com cuidado até descobrir a fonte da claridade. Eram máquinas grandes, escavadeiras e tratores trabalhando mesmo debaixo da tempestade. Homens com capas amarelas operavam os equipamentos, cavando um grande canal que desviava a água do riacho para dentro da propriedade de Paulo Severino. Então é isso, murmurou Carlos para si mesmo. Estão roubando nossa água.
Ele tentou se aproximar mais para tirar fotos com seu celular velho, quando seu pé escorregou na lama e ele fez barulho ao se apoiar em alguns galhos secos que quebraram. "Quem está aí?" gritou um dos homens, apontando uma lanterna potente na direção de Carlos. O jovem fazendeiro tentou correr, mas o chão estava escorregadio. A luz o alcançou, cegando-o por um momento. "É o garoto da Fazenda Esperança!" gritou um homem. "Peguem ele!" Carlos correu desesperado pela mata escura, mas não conhecia bem aquela parte do terreno. Chegando a um barranco que não havia visto, escorregou e caiu, rolando até o fundo de uma pequena ravina. A queda foi forte, e ele bateu a cabeça numa pedra. 2 homens o alcançaram minutos depois. "O chefe disse para não machucarmos ninguém", disse um deles, hesitante. "Ele não precisa saber de tudo", respondeu o outro, chutando Carlos nas costelas. "Isso é um aviso, moleque. Da próxima vez não vai ser só um chute." Eles levaram o celular de Carlos e o deixaram caído na chuva. Quando os homens se afastaram, ele tentou se levantar, mas a dor era muito forte. Com grande esforço, conseguiu finalmente ficar de pé e começou a caminhar lentamente para casa. Ao amanhecer, Carlos finalmente chegou à Fazenda Esperança, completamente exausto. Caiu na cama ainda com as roupas molhadas e perdeu a consciência. Na aldeia, Yara estava preocupada. Ela não tinha conseguido sair na noite anterior devido a uma emergência com uma das crianças doentes. Quando tentou contatar Carlos e não obteve resposta, seu coração apertou. "Algo aconteceu", disse ela para Araco e outros jovens da aldeia. Carlos nunca faltaria ao encontro sem avisar. "Ele deve ter desistido por causa da chuva", respondeu Aracu, ainda desconfiado. "Não, ele não é assim", insistiu Yara. "Precisamos procurá-lo." Um pequeno grupo se formou e seguiu para a Fazenda Esperança. Ao chegarem, encontraram a porta da casa aberta e Carlos deitado na cama, com febre alta e um corte na cabeça. "Carlos, o que aconteceu?" Yara correu para junto dele, tocando seu rosto quente. Ele abriu os olhos com dificuldade. "Descobri", murmurou ele. "Eles estão desviando a água. Máquinas grandes." Yara rapidamente organizou os cuidados. Mandou Araco buscar água limpa que haviam trazido da aldeia, enquanto ela preparava compressas de ervas para baixar a febre e tratar o ferimento. Durante 3 dias, Yara permaneceu ao lado de Carlos, saindo apenas para buscar mais ervas ou para breves descansos. Ela preparava chás medicinais, trocava as compressas e conversava com ele, mesmo quando ele estava inconsciente. Na manhã do 4º dia, Carlos acordou sentindo-se melhor. Ele encontrou Yara adormecida numa esteira ao lado de sua cama, a mão dela ainda segurando a dele. Carlos observou seu rosto sereno, os cabelos negros caindo sobre a testa, e sentiu algo diferente em seu coração. Quando Yara despertou e viu Carlos acordado, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. "Pensei que iria te perder", disse ela, apertando a mão dele. "Obrigado por cuidar de mim", respondeu Carlos com a voz ainda fraca. "Nunca ninguém, além do meu pai, se importou tanto comigo?" Yara sorriu, ajudando-o a se sentar. "Conte-me o que você descobriu naquela noite", pediu ela. Carlos relatou tudo o que vira. As máquinas enormes cavando um canal para desviar a água do riacho diretamente para as terras de Paulo Severino. "Precisamos fazer alguma coisa", disse Yara, determinada. "Mas desta vez não podemos ir sozinhos. É muito perigoso." Carlos segurou a mão de Yara e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos dela sem desviar o olhar. "Juntos vamos encontrar uma solução", disse ele. "Não vou desistir da minha terra, nem da sua gente." Quando Carlos já estava forte o suficiente para caminhar, ele e Yara sentaram-se na varanda da Fazenda Esperança para planejar seus próximos passos. O sol da tarde iluminava o rosto determinado de ambos. "Sozinhos não podemos enfrentar Paulo Severino", disse Carlos pensativo. "Ele tem dinheiro, tem poder, tem pessoas trabalhando para ele. E quem poderia nos ajudar?", perguntou Yara. Carlos ficou em silêncio por um momento,
até que seus olhos se iluminaram com uma lembrança. Meu pai tinha um amigo advogado em Dourados, Dr. Roberto. Ele sempre disse que se eu precisasse de alguma ajuda, poderia procurá-lo. No dia seguinte, Carlos e Yara pegaram o único ônibus que passava perto da fazenda e seguiram para a cidade. Carlos nunca ia a Dourados, exceto quando fez seu curso técnico de agricultura. A cidade parecia muito agitada para alguém acostumado com o silêncio da roça. O escritório de Dr. Roberto ficava no centro da cidade, um prédio simples com uma placa discreta na entrada. Quando entraram, a secretária olhou com desconfiança para as roupas simples dos dois, especialmente para os cabelos trançados de Yara com suas decorações indígenas. "Posso ajudar?" perguntou ela, sem muito interesse. "Quero falar com o Dr. Roberto", disse Carlos. "Sou Carlos Mendonça, filho de Antônio Mendonça." O nome fez efeito. Minutos depois, foram levados a uma sala onde um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos redondos, os recebeu com um abraço caloroso. "Carlos, como você cresceu!" exclamou o Dr. Roberto. "A última vez que te vi, você era apenas um menino. Sinto muito pelo seu pai. Ele era um grande homem." Carlos apresentou Yara e contou toda a história. A doença das crianças, a descoberta da contaminação da água, as ameaças de Paulo Severino e o desvio do riacho. Dr. Roberto ouviu tudo com atenção, fazendo anotações em um caderno. "Isso é muito grave", disse ele quando Carlos terminou. "Mas precisamos de mais provas, fotos, análises da água, testemunhas. Paulo Severino é um homem poderoso, tem amigos políticos." "As fotos que eu tirei foram levadas pelos homens dele", disse Carlos desanimado. "Eu tenho uma ideia", respondeu o Dr. Roberto. "Você se lembra de Marcelo? Ele estudou com você no curso técnico." Carlos assentiu. "Ele agora trabalha como repórter no Jornal de Campo Grande. Se conseguirmos que ele escreva sobre isso, teremos mais atenção para o caso." Marcelo concordou em encontrá-los naquela mesma tarde. Era um rapaz magro, de cabelos escuros e olhos inquietos. Ouviu a história com interesse profissional. "Já ouvi falar de Paulo Severino antes", comentou Marcelo. "Vou pesquisar sobre ele. Se vocês conseguirem amostras da água e do solo, posso levar para análise em um laboratório que conheço." Com a orientação de Dr. Roberto, Carlos e Yara colheram novas amostras do riacho em diferentes pontos. O advogado usou seus contatos para que um fiscal da agência ambiental visitasse a região sem aviso prévio. Os resultados confirmaram a presença de agrotóxicos proibidos na água. Enquanto isso, Marcelo descobriu que a Fazenda Progresso já havia sido multada em outras regiões por problemas ambientais similares. Ele sempre usa sua influência política para reduzir as punições ou arquivar os processos, explicou Marcelo, mas desta vez temos evidências fortes. Uma semana depois, o Jornal de Campo Grande publicou na primeira página: "Água envenenada ameaça a aldeia indígena e pequenos agricultores." A reportagem incluía fotos das crianças doentes, imagens do riacho quase seco e entrevistas com ex-funcionários da Fazenda Progresso que confirmavam o descarte irregular de embalagens de venenos. "Só precisamos de mais uma coisa", disse Marcelo ao telefone para Carlos. "Precisamos flagrar o desvio de água em ação." Com uma câmera emprestada do jornal, Carlos, Yara e Marcelo conseguiram filmar as máquinas trabalhando à noite, desviando a água do riacho. A filmagem foi feita de uma distância segura, usando uma lente potente. A história ganhou atenção nacional quando outros jornais e sites compartilharam a notícia. Grupos ambientalistas começaram a pressionar as autoridades. A hashtag Salvem o Riacho apareceu em milhares de postagens nas redes sociais. Finalmente, as autoridades ambientais aplicaram uma multa pesada na Fazenda Progresso e determinaram a suspensão imediata do desvio de água e do uso de agrotóxicos perto dos cursos d'água. Paulo Severino tentou usar seus contatos para abafar o caso, mas a pressão pública era grande demais desta vez. Ele apareceu na televisão local, negando as acusações, mas as evidências eram irrefutáveis. "Conseguimos, Carlos!" exclamou Yara, abraçando-o quando viram a notícia da multa. "O riacho vai voltar ao normal." Carlos sorriu, mas seu olhar ainda estava preocupado. "Vencemos uma batalha, mas Paulo Severino não vai desistir facilmente."
e as crianças da aldeia ainda estão doentes. Yara segurou o rosto de Carlos entre suas mãos. Vamos cuidar de um problema de cada vez, juntos. O que eles não imaginavam era que aquela vitória seria apenas o começo de uma transformação muito maior em suas vidas e nas comunidades ao redor. Nas semanas seguintes, o riacho começou a recuperar seu curso natural. As máquinas da Fazenda Progresso foram retiradas e as barragens improvisadas destruídas. Aos poucos, a água voltou a correr clara e limpa pelo seu caminho original, alimentando tanto a Fazenda Esperança quanto a aldeia Brilho do Sol Carlos e Yara. Porém, sabiam que apenas a volta da água não resolveria tudo. As crianças da aldeia continuavam doentes, com as manchas vermelhas no pescoço ainda visíveis. Precisamos limpar o corpo delas, assim como limpamos o riacho, disse Yara, enquanto caminhavam juntos pela margem da água que voltava a correr. No curso técnico, aprendi sobre filtragem natural de água, comentou Carlos. Podemos combinar isso com as plantas medicinais que você conhece. Na aldeia, eles criaram um sistema simples usando camadas de areia, carvão e pedras para filtrar a água. Combinado com ervas purificadoras que Yara escolheu cuidadosamente, ensinaram as famílias a ferver a água antes de beber e prepararam banhos especiais com plantas medicinais para as crianças. Minha avó dizia que algumas doenças precisam ser tratadas por dentro e por fora, explicou Yara para as mães da aldeia. As ervas vão limpar o sangue delas enquanto a água limpa cuida da pele. Dona Jaci observava o trabalho dos dois com um sorriso no rosto. Vocês formam uma boa parceria, comentou ela para Yara. Ele traz o conhecimento da cidade, você traz a sabedoria da nossa gente, juntos encontram o caminho do meio. Durante esses dias de trabalho intenso, Carlos recebeu uma notificação. Paulo Severino estava processando-o por danos à sua reputação. Dr. Roberto imediatamente se ofereceu para defender Carlos gratuitamente. Não se preocupe, disse o advogado por telefone. Ele está tentando assustar vocês. Temos todas as provas a nosso favor. 2 semanas depois, para surpresa de todos, Paulo Severino retirou o processo. Segundo Marcelo, que continuava investigando o caso, mais irregularidades da Fazenda Progresso haviam sido descobertas, e Paulo não queria chamar mais atenção para seus negócios. Soube que ele está vendendo a fazenda, contou Marcelo em sua visita à aldeia. Parece que vai se mudar para longe daqui. Com o passar dos meses, as crianças da aldeia começaram a mostrar sinais claros de recuperação. As manchas vermelhas diminuíram, a febre sumiu, e elas voltaram a brincar e correr como antes. Carlos e Yara celebravam cada pequena vitória juntos. O tempo que passavam lado a lado fez crescer entre eles um sentimento que ia além da missão compartilhada. Numa tarde de pôr do sol, sentados à beira do riacho agora recuperado, Carlos finalmente encontrou coragem para dizer o que sentia. Yara, eu nunca fui bom com palavras, mas... Ele respirou fundo, olhando diretamente nos olhos dela. Eu te amo, não por causa da profecia do pajé, mas porque você me ensinou a enxergar beleza onde eu só via solidão. Yara sorriu, segurando as mãos de Carlos. Eu também te amo, Carlos. Desde o início senti que nossos caminhos deveriam se cruzar, mesmo antes de saber sobre suas origens. Guarani. 1 ano depois daquela primeira visita à aldeia, Carlos e Yara se casaram numa cerimônia que misturou tradições indígenas e não indígenas. Seu Jurandir e Dona Jaci abençoaram a união com cantos ancestrais, enquanto seu Joaquim, o único amigo antigo de Carlos, trouxe um bolo feito por sua esposa. A Fazenda Esperança se transformou. Carlos começou a receber visitas de outros agricultores da região, interessados em aprender técnicas de plantio que não prejudicavam a natureza. Ele mostrava com orgulho suas plantações sem agrotóxicos e o sistema de proteção do riacho que havia criado. A terra sabe o que é melhor para ela, explicava ele aos visitantes. Nosso trabalho é escutar e respeitar. A aldeia Brilho do Sol também mudou. Com a repercussão da história, o governo enviou recursos para melhorar a escola e o posto de saúde. Yara continuou seu trabalho como curandeira, mas agora combinava os conhecimentos tradicionais com informações que buscava em livros e na internet,
recém-instalada na aldeia. As duas comunidades começaram a trabalhar juntas. Jovens da aldeia ajudavam na fazenda durante a colheita, enquanto Carlos ensinava técnicas de plantio sustentável. Yara organizava oficinas sobre plantas medicinais para pessoas da cidade. Quando nasceu o primeiro filho do casal, o pequeno Cauã, toda a região celebrou. A criança nasceu forte e saudável, com os olhos escuros da mãe e o sorriso tímido do pai. Tanto a aldeia quanto os vizinhos das fazendas próximas se reuniram para uma grande festa de boas-vindas. Ele será uma ponte entre os mundos, disse o pajé, abençoando o bebê. Não porque uma profecia disse, mas porque nasceu do amor verdadeiro entre dois povos. Cauã cresceu aprendendo tanto as tradições guarani quanto as técnicas de plantio sustentável. Desde pequeno, acompanhava os pais pelos campos e pela aldeia, absorvendo o melhor de cada mundo. A história de Yara e Carlos inspirou outras comunidades. Grupos de estudantes vinham conhecer o trabalho deles, e reportagens sobre o sucesso da parceria entre a aldeia e a fazenda apareciam em jornais de todo o Brasil. Numa tarde, enquanto observavam Cauã brincando com outras crianças da aldeia perto do riacho limpo e cheio, Carlos abraçou Yara e sussurrou: "Quando meu pai morreu, achei que tinha ficado sozinho no mundo. Nunca imaginei que encontraria uma família tão grande." Yara sorriu, olhando para a água que corria livre, para as crianças saudáveis, para a terra fértil e bem cuidada. "Nunca estamos realmente sozinhos", respondeu ela. "Só precisamos aprender a enxergar os laços que nos unem."